tarde a todos e bem-vindo a mais um call mensal da UCAM. Hoje a gente vai ter uma pequena mudança na parte de crédito privado. Quem falará vai ser o Eduardo Pelar. Ele é co-gestor da parte de crédito e é bom também para todos conhecerem ele. Então, como de praxe, a gente vai começar com o Paulo, nosso economista, vai falar um pouco do cenário externo e local. Depois o Eduardo Pelar vai falar da parte de crédito. Na sequência, o Pedro Adria vai falar do mercado de juros, Fernando Chibante, moedas, e, por fim, o Duda falará de equities. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, enviem para a gente no Q&A, que a gente vai tentar responder. Paulo, por favor. Boa tarde a todos. Começando o call, então, com a parte externa. Eu acho que o grande destaque é a economia americana. A gente tem tido uma economia que vem mostrando dados de atividade favoráveis desde o começo do ano, com crescimento, com o mercado de trabalho vindo bem, o mercado de trabalho aquecido. Só que nos últimos meses nós passamos a ter dados de inflação mais pressionados, principalmente em alguns componentes de serviços que são muito importantes para o processo decisório do Banco Central americano. Então, tendo isso em vista, nos últimos meses nós fomos vendo um discurso mais conservador de alguns membros do Fed, e isso acabou chegando no presidente do Fed nesse último mês, o Powell. Enfim, durante uma entrevista, ele usou um tom mais duro no discurso, falando que enfim, os dados realmente não deram confiança para iniciar um processo de afrouxamento monetário, que precisava de mais informações, e isso normalmente quer dizer que a gente vai precisar de algumas safras dos números de inflação melhor, vindo na direção de uma convergência de novo. Então, isso foi replicado ontem também na coletiva e pós-reunião do Fed, e eu acho que sinaliza de uma forma muito clara uma postergação do ciclo de afrouxamento. Acho que essa necessidade de mais dados, normalmente os BCs precisam de algumas safras de dados justamente para confirmar esse movimento, e o que ele bota ali de possibilidade é, se o mercado de trabalho afrouxar muito, que ele poderia talvez antecipar um pouco isso, mas não parece esse o cenário base. Então, ontem eu acho que ontem ficou sancionado esse adiamento do afrouxamento da política monetária americana. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele também diz que tem a probabilidade de ser necessário qualquer alta é uma probabilidade muito baixa. Então, na visão dele, a taxa segue restritiva, a taxa deveria desacelerar a economia, ele só precisa deixar essa taxa funcionar por mais tempo, por isso esse adiamento antes de começar o processo. Então, esse é o primeiro ponto que é bastante relevante. No segundo grande agente de política monetária do mundo, que é o Banco Central Europeu, a gente, de novo, tem ali um quadro um pouco mais claro, os dados de atividade até vieram um pouco melhores, tem uma inflação também que segue um pouco mais resiliente ali, mas eu acho que no caso do ECB tem uma indicação mais clara de um corte ali em junho, pelo menos o começo ali de um processo de flexibilização monetária, mas esse processo tende a ser um processo moderado em termos de orçamento total, justamente para dar tempo de se acompanhar o processo de restrição monetária que ainda precisa fazer um efeito em cima da economia. Então, a gente tem um ambiente externo que é mais complexo, é mais desafiador para países emergentes de forma geral, e isso acontece no momento que, no cenário doméstico, a gente também tem algumas questões particulares, então potencializa esse sinal, potencializa essa incerteza. Acho que talvez a questão que tenha ganhado mais destaque, mais força, foi a mudança da meta para 2025,
da meta de superávit primário, a gente tinha uma sinalização de um superávit de meio ponto de superávit. O envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias trouxe um resultado estável, então tem exatamente essa discussão ali de um esforço fiscal menor, e mesmo com essa meta mais baixa, tem uma sinalização que ainda falta bastante receita para a gente conseguir chegar nesse ponto, né? Algumas autoridades, inclusive, citando 50 bilhões como o montante de receitas necessário para chegar nesse ponto. Então, a gente tem essa questão do resultado primário, a questão fiscal. A gente tem um mercado de trabalho que seguiu muito forte. A gente teve a divulgação dos dados de mercado de trabalho na terça-feira foram extremamente fortes, o primeiro trimestre acelerando a criação de vagas. Então, uma economia que segue em aquecimento, uma economia que já tem uma taxa de desemprego baixa, e essa taxa continua a cair. A gente tem uma inflação que tem sinais dúbios, mas que ainda tem uma inflação de serviços elevada. E, finalmente, para completar esse conjunto, a gente tem expectativas que subiram no horizonte relevante. O horizonte relevante do BC, a partir de agora, vai ser 2025, e a gente teve uma alta nesse horizonte. A expectativa já era acima da meta, e ela subiu para 3,6, 60 bases acima da meta. Então, é um desafio adicional que o nosso Banco Central tem na mesa hoje. Não é à toa que, durante o ciclo de reuniões do FMI, o presidente do BC e outros diretores sinalizaram que a sinalização que havia sido dada na reunião anterior do Copom, que ele continuaria o ciclo no ritmo de 50 pontos de afrouxamento. Essa sinalização ela não valeria mais, e ele poderia até afrouxar 50 pontos, mas dependeria de uma melhora do cenário até a reunião do Copom, né? Então, acho que fica claro que ele telegrafou um corte menor, um corte de 25 pontos, e eu acho que também é um cenário que ele fecha com uma taxa terminal mais alta. A gente via o Banco Central conseguindo chegar numa taxa próxima a 9%, um pouquinho acima de 9%. Provavelmente ele vai ter que parar numa taxa mais próxima de 2 dígitos mesmo, e avaliar o efeito tanto da política monetária doméstica quanto global em cima do cenário prospectivo. Acho que a nossa leitura do cenário é essa, então com isso eu passo para o Pelá para falar da parte de crédito. Obrigado, Paulo. Queria agradecer a presença de todos. Esse mês vou falar um pouco aqui do mercado de crédito no lugar do petróleo. Como o Paulo comentou, o mês de abril ele foi marcado por algumas incertezas, tanto no mercado local quanto no mercado internacional. Ainda assim, o nosso mercado aqui de crédito ele apresentou um desempenho satisfatório. Depois de quase um ano de fechamento de spreads, a gente passou em abril pelo primeiro mês de estabilidade, e é uma estabilidade que a gente julga aqui como saudável. O IDDI ele acabou abrindo marginalmente, então a gente teve uma abertura no spread médio de crédito de 0,54 bips. Na nossa visão, essa taxa terminal um pouco mais elevada, ela não causa grande deterioração nos principais emissores aqui de dívida local. Esses emissores eles são grandes empresas que por alguns anos eles conviveram com um patamar de juros significativamente elevado, e além disso a gente julga que essa taxa terminal um pouco mais elevada ela melhora o retorno absoluto dos fundos e acaba trazendo mais atratividade para os investidores. Então, a gente vê um mercado com muita demanda de papel, bastante aquecido e puxado principalmente pela captação dos fundos de crédito. A gente tem um acompanhamento interno aqui com mais de 3.500 fundos, e a gente já vê em 2024 uma captação próxima a 140 bi. Se a gente pega só abril, essa captação ela está em torno de 40 bi, e esse número ele é muito representativo. Se a gente compara esse número com 2023, 2023 foi um ano que a gente teve 2 eventos importantes de crédito, que foi Americanas e Light, e nesse ano
a indústria apresentou um resgate de cerca de 20 bilhões. Então, a gente já está em 140 bilhões de captação em 4 meses, então o número ele acaba gerando mesmo uma demanda maior por papel. Esse mês também a gente teve um outro ponto de destaque, que foi o pedido de recuperação extrajudicial de uma companhia no setor de varejo, uma grande empresa. Na nossa visão, essa foi a materialização apenas de uma renegociação de dívida que já era esperado pelo mercado. Portanto, a gente espera que efeitos limitados na indústria de crédito é um papel que, diferente do ano passado, né? De Light Americanas, a indústria de crédito está menos exposta. A companhia já vinha passando por uma piora na geração de caixa e era sabido que ela teria dificuldades em cumprir suas obrigações financeiras. Aqui do nosso lado, a gente não tinha o nome aprovado, muito porque a gente considerava que a companhia ela tá inserida em um ambiente macro, ela passa aí por um ambiente macro mais desafiador. Como a gente comentou no último call, no mês passado a gente ficou de fora de algumas operações, principalmente por causa de taxa. Com isso, a gente aumentou aqui um pouquinho a nossa posição de caixa. Então, a gente conseguiu acompanhar essa mudança de percepção do mês de abril com bastante calma. E dada a visão positiva que a gente tem em relação ao mercado de crédito que eu citei no início, a gente voltou a alocar de forma gradual e cuidadosa. A gente aqui vem dando preferência ainda a setores mais protegidos, que têm resiliência na geração de receita e levando sempre em consideração o uso dos recursos e os projetos que esses recursos vão ser inseridos. Para a gente aqui, né, esses projetos eles precisam fazer sentido e a gente acredita, né, que o mercado ainda tem bastante oportunidade, principalmente no mercado primário, e principalmente em operações estruturadas. A gente vem olhando aqui operações com uma robusta estrutura de garantias. Bom, do lado de crédito era isso, eu passo a palavra para o Pedro. Obrigado Bom, dando sequência aqui para os multimercados, falando do mercado de juros, o comentário de performance, o retorno absoluto no mês de abril teve uma rentabilidade negativa de 1,56, acumulando 0,58 positivo no ano, ante um CDI de 0,89 no mês, que acumula 3,54 no ano. A performance negativa do fundo nesse mês foi explicada aí pela performance negativa das duas áreas, né, tanto da parte macro quanto da parte de equities, performances até parecidas. Com relação à atribuição de performance por classe de ativo, eu vou até... A gente, desde o mês passado, a gente tem divulgado na nossa carta uma abertura, né, da performance. Então, quem tiver interesse em ver essa atribuição por classe de ativo, eu recomendo que resgate a carta no nosso site, que ele vai ter uma abertura mais detalhada, né, do que a gente fazia aqui no call mensal. Falando um pouco de cenário, até explicando um pouco a performance negativa na parte macro, o maior detrator de resultado foram as posições aplicadas em juros, né, que a gente já vem desde o início do ano carregando. A gente, inclusive, chegou a aumentar essas posições no mês de março. E o que a gente observou ao longo agora no mês de abril foi uma forte abertura da renda fixa global, né? Acho que todos os países aí tiveram uma performance muito correlacionada com os Estados Unidos, né? Que uma curva que sofreu uma elevação muito grande por conta de todos os motivos que o Paulo já falou aqui. Eu acho que a gente está passando por uma mudança de cenário relevante, né? Eu acho que o cenário, acho que deu uma embaralhada boa, né? A gente que vinha defendendo um pouco esse tema de corte de juros em cima de uma sinalização que o Fed tinha dado no final do ano passado, em cima de uma expectativa de que a inflação ia se acomodar em patamares mais baixos, mas a gente foi confrontado com os dados praticamente ao longo do ano todo, né? Os dados vêm tendo alguma piora considerável, e agora no mês de abril eu acho que foi um movimento um pouco mais forte. A gente viu sucessivos dados aí de atividade econômica, não só nos Estados Unidos, a Europa também mostrou alguma recuperação, como o Paulo já falou aqui, mas diversos números
nos Estados Unidos surpreenderam, a parte de vendas no varejo, o próprio PIB, que apesar de um headline um pouco abaixo, mostrou um qualitativo forte, porque estoque caiu bastante, então acabou sendo um detrator grande, mas a parte de investimento veio muito forte. As divulgações também de inflação surpreenderam negativamente, com componente de serviços mais forte, o CPI, PCI, ECI, que é o custo do trabalho, Unit Labor Cost, foram assim, diversas métricas que surpreenderam negativamente e empurrando para frente um pouco essa tese de corte de juros. Acho que isso é bem sintetizado pela coletiva de imprensa que o Powell fez ontem, depois da decisão do FONC de manutenção de juro, né? E ele fez um discurso em linha com o que ele já tinha feito aqui em meados do mês, como o Paulo já comentou, com um approach bem mais duro, né? Dizendo que né, o nível de confiança para cortar o juro não está sendo atingido, então é um cenário que foi postergado, né? Ele faz alguns reconhecimentos importantes, que acho que é importante destacar aqui, que acho que ainda fala um pouco sobre um perfil mais dovish, né, por parte do Powell, que ele primeiro faz um reconhecimento de que a política monetária tá claramente restritiva. Tem dois cenários na cabeça dele. É um cenário ou de manutenção de um juro no patamar atual por um período mais longo, ou no caso de uma deterioração mais forte do mercado de trabalho, né, ele promoveu algum alívio do aperto monetário. Então, ele praticamente fez questão de tirar da mesa, né, a possibilidade de voltar a subir juros, né, no momento que o fundamento começar a mostrar algum risco nessa direção. Então, a gente, diante da performance do mercado, essa abertura de taxa e os números que foram divulgados ao longo do mês, como eu disse aqui, a gente acha que o cenário embaralhou um pouco. Então, a gente optou até pela performance negativa para estopar todas essas posições. Então, a gente reduziu muito o risco do portfólio macro, né? A gente tinha posições desenvolvidas, emergentes, mas o comportamento dos ativos está tudo muito parecido, a correlação está muito grande com a renda fixa americana, parece que está todo mundo de olho no Fed para decidir como é que vai ser a performance dos ativos em outras regiões, e realmente as correlações estão muito altas, então a gente achou prudente zerar todas essas posições. De novo, o risco aqui está bastante reduzido na parte macro. Enquanto a gente não tiver uma clareza melhor de para onde esse tema de política monetária vai caminhar, a gente está optando por ficar com risco aqui reduzido, com uma postura mais tática. A gente até zerou no momento que o mercado estava mais calmo que agora, foi durante a primeira quinzena do mês, então foi até bom ter feito isso, porque a renda fixa continua abrindo taxa ao longo do mês e com uma volatilidade bastante elevada. A gente está vendo, inclusive, aí nesses últimos dias aí, oscilações bem fortes na parte de renda fixa. Então, o risco está baixo na parte macro. O Brasil, eu acho que é análogo. É incrível como os ciclos estão tão parecidos. Só que o Brasil teve essa infelicidade aí de, como o Paulo já narrou aqui, de os acontecimentos domésticos também, o fundamento local aqui deteriorar junto com uma piora lá fora. Então, a maré baixou lá fora e a gente ainda gerou um alfa negativo. Então, resultado disso é a performance dos ativos, a depreciação do câmbio, a abertura da curva de juros, elevação das inflações implícitas, inclinação de curva. Então, a performance bem negativa à luz desses acontecimentos locais também, junto de um externo desafiador, que eu acho que o Roberto Campos sintetizou bem nos diversos discursos que ele deu ao longo do mês, onde ele reconhece que uma piora do cenário externo, uma deterioração fiscal não só local, mas global, que a gente pode estar entrando num mundo novo, né, onde os investidores ficam mais sensíveis a esse tema esse excesso de alavancagem que diversos países têm, né, um endividamento muito elevado, que nesse mundo novo de juro um pouco mais alto pode ser mais difícil a manutenção de uma dívida tão elevada. Então, o cenário se mostra mais desafiador. Então, o Roberto Campos fez esse reconhecimento, tirou o guidance, como o Paulo falou, o BC tinha se comprometido a cortar 50 bases de cupom da semana que vem, né? Acho que não vai mais, acho que a comunicação está clara, acho que ele entrega uma queda de 25 bases, trazendo a Selic para 10,5. É difícil prever se é a última ou não. O mercado hoje precifica, grosso modo, mais duas quedas de 25, levando a curva em boot uma Selic terminal de 10,25, né? Depois de toda essa abertura que aconteceu agora em abril, essa é a Selic terminal.
É, e eu acho que, até pelos próprios incentivos do Roberto Campos, né, o mandato dele se encerra esse ano, então está com cara de que essa turbulência no cenário externo deve prosseguir. Eu acho que o incentivo dele é agir de maneira mais conservadora, então está com uma visão que ele não tem muito incentivo para estender além do que seria prudente esse ciclo de corte de juros. Então, eu pessoalmente estou aqui dividido entre mais dois cortes aí de 25 vezes na Selic, né? E depois aguardar as definições de quem vai ser o novo presidente, como é que vai estar o cenário na virada do ano, para tentar entender se esse ciclo de corte tem sequência no ano que vem, dependendo do cenário externo, né? Se os B6 desenvolvidos conseguirem ingressar num ciclo de corte de juros mais claro, né? Senão o cenário continua bastante desafiador. Então, a gente também zerou as posições de Brasil, como eu falei, o risco aqui na parte macro está bem reduzido. E vamos aguardar aqui, né, a próxima safra de dados aí, como é que vai ser a postura dos bancos centrais antes de voltar a ter um risco mais elevado. Então, acho que é isso aqui da parte de juros. Vamos dar sequência aí com o Chibante para falar de moedas. Boa tarde a todos. Bom, aqui na parte de moedas, foi mais um mês aí de dólar bastante forte em geral. Nesse cenário descrito aí pelo Paulo, o que a gente optou por fazer aqui no book foi basicamente reduzir, zerar basicamente a posição a favor do real. A gente ainda, acho que é uma redução mais tática aí, como o Pedro mencionou, os portfólios estão muito, né, correlacionados. Acho que o cenário externo vem dando o tom aí de maneira mais forte. A gente, apesar de ter uma preocupação aqui com o fiscal, né, a parte externa, as contas externas do Brasil ainda seguem bastante positivas, então a gente optou por fazer essa redução tática aí, apesar de ainda ter uma cabeça, não ter uma cabeça tão negativa assim com o real. Então, dessa forma, o book segue mais concentrado na compra de dólar contra, acho que majoritariamente aí contra o euro, que a gente já vinha carregando há bastante tempo, em menor escala no yuan chinês. Eu acho que acho que segue aí o diferencial de juros que justifica essa alocação. A economia americana na margem vem performando melhor do que os pares, e nesse ambiente aí de maior volatilidade, essa preocupação, como o Pedro mencionou, em geral aí com as alavancagens das economias do ponto de vista fiscal, acho que esse aumento aí de volatilidade aí, eu acho que em alguns momentos aí, acho que a gente tem ainda o adicional de ter o dólar sempre como, no final das contas, o porto seguro. Então, acho que basicamente foi esses ajustes que a gente fez aqui no book. Eu passo para o Duda para fazer as considerações aí de bolsa. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos os clientes. Bom, vamos lá. Acho que o destaque, sem dúvida, aqui foram as realizações das bolsas. A bolsa aqui no Brasil caiu 1,7%, mas o destaque foi ainda mais forte. O Nasdaq caiu quase 5%. E o S&P caiu mais que 4%. Né? Eu acho que o grande tema foi o aumento, percepção de aumento de juros global nos Estados Unidos, e também teve reflexão no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, em que as expectativas de queda de juros diminuíram. Né? Então, tanto o FED quanto o Brasil, que são duas geografias que a gente concentra mais as posições, deram indicações mais conservadoras, aumentou o custo de oportunidade e afetou bastante os mercados. A gente devolveu nos multimercados e nas ações nesse mês, em relação aos benchmarks, a gente continua performando melhor que os benchmarks, gerando valor, diminuiu. Isso foi menos dramático assim, no Brasil, porque no Brasil a gente está procurando estar beta redeado, já estava e continua, e a gente até viu esse movimento como algumas distorções no mercado que a gente aproveitou e aumentou as posições, ou seja, a exposição bruta até aumentou aqui no Brasil. Só que lá fora, com uma indefinição maior do que é crescimento e o que é inflação, consequentemente os juros, a gente reconhece lá fora que os valuations, principalmente onde a gente gosta das empresas líderes em tecnologia, não tem uma margem de desconto tão grande,
mas o tema micro delas é muito forte, tem um crescimento superior. Então, a gente espera um pouco mais de definição e baixou mais sobremaneira as posições lá fora. As posições lá fora representavam mais 50% do portfólio, hoje representam menos de 50%. A gente continua achando o cenário externo muito bom, se sustentar, como a gente acredita, esse crescimento e a dinâmica da economia americana e esse tema específico de tecnologia. Então, a gente pretende perseguir para voltar a ser mais 50%, está esperando só um pouco mais de definição quanto a essa parte de juros. Tá? Falando sobre as posições, a gente vinha com 15% de exposição líquida, falando do retorno absoluto, comprado, a gente passou isso para 10%. Tá? Basicamente por essa redução lá fora. A gente vinha aproximadamente 35% da carteira comprado, a gente passou para 30%, e com hedge em torno de 20%, a gente mantém esses 20%. Importante determinar que isso não quer dizer que a gente não continua vendo um cenário para extrair valor em bolsa. Talvez o bolsa não esteja um cenário mais altista, mas talvez seja um pouco mais de range, enquanto não tiver essa percepção, mas no relativo, principalmente aqui no Brasil, a gente está entrando no mês achando que tem oportunidades muito boas, e essa reversão dos juros fez alguma realização de algumas posições preferidas em bolsa aqui, até porque o fluxo estrangeiro, dado essa percepção de aumento de risco, tem sido de saída na bolsa aqui, então a gente só está procurando pegar essas distorções, mas a gente acha que algumas coisas aumentaram as oportunidades. Bom, falando um pouco das modificações que a gente fez, tá? No cenário externo, a gente diminuiu a posição em urânio, dado o favorecimento pela alta do urânio. A gente teve várias variáveis que se comprovaram na nossa tese, inclusive até uma proibição de compra dos Estados Unidos de urânio russo, mas a nossa tese é que o tema de energia continua favorável, a procura por fonte de energia e a dinâmica de crescimento do mundo continua favorável, né? Tem esse capítulo aí dos juros que foi um pouco de questionamento, mas essa procura continua, quanto mais com fontes mais limpas de energia, tá? Outro tema que a gente fez foi, como eu falei, a gente baixou o risco, mas nenhuma ação que a gente tenha, a gente até também baixou um pouco o risco pela véspera do earnings season americano, da temporada de resultado, porque a volatilidade é sobremaneira alta, então a gente acha que do ponto de vista risco-retorno não compensa muito, mas nenhum dos temas que a gente persegue, na nossa opinião, mudou o case. Então a gente continua perseguindo os cases que a gente gosta em software, em semicondutores principalmente, mas também em redes sociais e e-commerce. Um tema que a gente fez foi abrir venda também em algumas empresas de tecnologia, particularmente ligadas a carros elétricos. Tá? Então, a gente abriu algumas outras posições vendidas e também tem funcionado bem. Bom, no Brasil, como eu falei, a gente aumentou a exposição bruta, a gente viu algumas oportunidades, a gente aumentou em tema de energia, inclusive, foi um dos boas performances do mês, que representaram ganhos, mas também a gente viu algumas oportunidades em bancos, aqui no Brasil, e também no setor elétrico, tá? Setor principalmente de utilities. Então, a gente procurou aumentar essas posições underperformaram um pouco do índice, geraram uma posição um pouco detrimental, mas a gente acha que foi um pouco mais do capítulo e os fundamentos já estão comprovando isso com a temporada de resultado aqui no Brasil, que eu acho que tem resultados bastante favoráveis. Do ponto de vista de proteção, a nossa proteção aqui no Brasil continua bastante diversificada. Dados os movimentos de maior volatilidade na Bolsa, com esse ajuste de juros, a gente tem feito uma gestão ativa, porque as oportunidades têm sido geradas mais no curto prazo, mas do ponto de vista do que a gente mudou, né, com essa perspectiva de juros mais altos, algumas empresas aqui no Brasil que não têm crescimento e sofrem com esses juros mais altos, né, não tem uma perspectiva
suplantar essa custo-oportunidade bastante alto no Brasil, a gente aproveitou para aumentar um pouco o hedge nessas posições, tá? Mas os hedges continuam bastante diversificados. Então, olhando para frente, eu acho que tem um pouco esse capítulo. A gente também quer olhar um pouco mais protegido no mês de maio, que costuma ser um mês não muito favorável para a Bolsa do ponto de vista direcional. Então, a gente quer passar um pouco mais protegido, mas com essa exposição próxima de 30% comprado e 20% vendido, que dá uma exposição bruta de 50%, as nossas metas aí de retorno absoluto continuam com uma posição razoável para atingir essas metas, né? Lembrando que, segundo nossas métricas, 50% do resultado aproximadamente teria que ser obtido em ações, né? em valor absoluto em ações, e 50% no macro. Bom, com isso eu termino aqui a parte de ações e passo para a Isabel para saber se tem alguma pergunta. Oi, Duda, a gente tem uma pergunta sim, mas eu vou chamar o Pedro André para responder aqui sobre a parte macro. Vou fazer então a pergunta, a gente reformulou um pouquinho, a questão do Powell ter sido dovish mais recentemente, pode significar que os ativos de risco performem bem, visto que ainda há expectativa de corte esse ano? Está perguntando se a postura dovish vai dar um amparo para os ativos de risco, né? Eu acho que assim, depende, né? Eu acho que se o mercado entender que o corte de juros é uma decisão correta por parte do Fed, eu acho que isso tende a dar um amparo para os ativos de risco. Mas se o mercado entender que é um corte de juros, vamos simplificar assim pela palavra político, né? que é uma barberagem, que ele vai cortar os juros, mas que não deveria, porque o fundamento não está corroborando, eu acho que isso pode ser negativo para os mercados, né? Porque ele pode estar estimulando demais a economia, a inflação divergir das metas de 2%, e lá na frente ele precisar fazer um aperto das condições financeiras mais forte, levando a economia para fazer um hard landing, né? Com custo bem mais alto para trazer a inflação para a meta. Mas é claro que assim, a performance boa dos ativos financeiros, dos ativos de risco, não dependem exclusivamente de um corte de juros, né? Vendo a performance dos ativos esse ano, a gente, na virada de 23 para 24, o mercado chegou a ter mais de 7 quedas de juros para esse ano, né? Então, chegou a quase 7 quedas e meia, quase 200 vezes de corte de juros. E hoje a gente tem muito menos, hoje o mercado tem menos do que 2 quedas para esse ano, então o mercado está com 35, 37 bases de corte de juros para esse ano, e você vê que os ativos de risco ainda performaram bem. A Bolsa Americana está acima, obviamente tem outros motivos para explicar, mas o mercado revisou brutalmente a expectativa de corte de juros para esse ano, e os ativos de risco americano ainda se comportaram bem, né? Então, porque nesse caso o juro mais alto está sendo reflexo de uma economia que ainda está muito forte, né? Então, isso é bom para a Bolsa. Então, a resposta eu acho que depende. Eu acho que se o mercado achar que é um corte de juros amparado pelos fundamentos, eu acho que é uma boa defesa para os ativos de risco, mas se entender que não está fundamentado, acho que o mercado pode entender que lá na frente pode haver uma necessidade de um aperto mais forte das condições financeiras e fazer o hard landing para trazer a inflação para a meta. Então, acho que é isso. Pessoal, acho que a gente não tem mais perguntas, então podemos encerrar o call. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Abraço, obrigado a todos, obrigado pela confiança.